Bom dia, amados. Jesus é e a caravana é maravilhosa. Vamos lá, juntos. Jesus é e a caravana é. Dá uma olhadinha para essa caravana maravilhosa. Caravana linda, linda do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor e bendito seja o Senhor na vida de cada um dos meus amados irmãos. Uma alegria estarmos juntos nesta manhã. Eu não me recordo a última vez que estivemos assim, eu junto com os amados. Faz mais de ano, acho que dois anos que estivemos nesse lugar, que eu estive junto com os queridos. É muita alegria no meu coração de vê-los e de poder abraçá-los. Final aí, por favor, não economizem abraços comigo. Eu sou um eterno carente de abraços. Amém, queridos? Deus abençoe ricamente esta manhã. Queria que Deus me dê graça compartilhar algumas coisas com vocês. São alguns pontos. Não vou me ater a uma palavra do começo ao fim, mas quero pontuar algumas coisas que entendemos que são importantes para mantermos em nossa mente, em nosso coração, nestes tempos do fim. Nós vivemos um tempo de muita informação. Nós vivemos um tempo de uma aceleração muito grande de conhecimento, de entendimento, de informações e de entretenimentos. Nós vivemos um tempo globalizado, onde uma coisa acontece no Iraque, nós sabemos aqui em questões de segundos. Há muita informação, há um acúmulo de coisas em nossa mente, há uma mistura de coisas que vêm de todos os lados. Vem informação de coisas maravilhosas acontecendo junto com desgraças. Antigamente, quando você ouvia uma notícia terrível que levava tempo, você se assustava. Hoje eles falam de algo que foi um atentado que matou 100, 200 pessoas horrivelmente, logo em seguida falam de uma festa, de um show. Para manter tua mente ativa constantemente, sem parar, para meditar, pensar e poder assimilar o que está acontecendo. Esse acúmulo e essa rapidez e esta força e essa incontinência de coisas que vem sobre nós não nos permite meditarmos em nada, não nos permite aprofundar nada, não nos permite perceber o que está acontecendo em nossa volta, ou na palavra popular hoje, em nosso entorno. E há muitos anos atrás, o Espírito Santo, usando um dos nossos amados irmãos, Paulo, apóstolo dos gentios, ele há muito tempo disse: eu tenho um receio, eu tenho um temor, eu tenho um medo, eu tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia,
vocês sejam apartados da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que Eva ofereceu, ou o que a serpente ofereceu a Eva? Conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia ofereceu a ela: coma desta árvore que você vai ter o conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus, você vai conhecer todas as coisas, você vai saber todas as coisas. E quando o homem se enche de conhecimento, o homem se aparta da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Começa a ficar sabichão, começa a querer ter muito entendimento de muita coisa e começa a relativizar tudo. Nada mais é absoluto, nada mais é radical, nada mais é certo, nada mais é a pura verdade. Há quase 2000 anos atrás agora, este homem de Deus, que nos deixou tantos escritos ungidos pelo Espírito Santo e instruções para a sua igreja, tinha um receio. Que dirá de nós hoje? Temos que ter este receio, sim ou não, igreja? E quando vai no próximo versículo, vocês vão ver, ele diz que o receio dele é que recebam outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. É grave. Então eu tenho uma pergunta nesta manhã, uma das minhas perguntas nesta manhã, para nós podermos meditar e pensar. Este mesmo homem, chamado Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aos Romanos, dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? O poder de Deus, para o quê? A salvação de quem? De todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para quê? Para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Mas a pergunta que surge é: qual é o Evangelho que é o poder de Deus para salvar? Qual é este Evangelho que é um só, que tem poder, que quando eu creio nele, ele tem poder de me salvar? Como eu sei? Como você sabe que ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar aquele que creu neste Evangelho? Muitos evangelhos têm sido pregados. Eu fui ver a palavra evangelho no Novo Testamento, ela aparece 100 vezes. 64 vezes ela está pura, evangelho. 6 vezes ela aparece evangelho do reino. 13 vezes ela aparece evangelho de Jesus Cristo. 8 vezes ela aparece evangelho de Deus. E uma vez, algumas vezes como o evangelho eterno. Noutra fala o evangelho da graça de Deus. Outro fala o evangelho da vossa salvação. Mas como eu sei que eu ouvi e que eu criei no evangelho que é o poder de Deus, que tem o poder de Deus para salvar aquele que crê? Eu tenho que ter essa resposta muito bem respondida.
porque só tem um que salva. Eu não posso errar, eu não posso estar equivocado, eu não posso apenas dizer, este é o evangelho que nós pregamos, esse é o evangelho que eu recebi, então é o evangelho. Este evangelho é o evangelho que tem o poder para salvar o que crê. Como eu sei? Como você sabe? A resposta, ela não é complicada. Ela é simples. Sabe como eu sei? Se eu ouvir este evangelho, se em mim, depois que criei, manifestam as características de Jesus Cristo. É simples. Nenhum outro evangelho tem o poder de manifestar a vida de Cristo em nós. Mas o evangelho que é o poder de Deus para salvar aquele que crê, quando creu neste evangelho, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, seus valores, seu coração se inclina para o outro lado, sua mente é renovada e uma vida vem habitar em plenitude dentro de nós. E esta vida passa a se manifestar. E quando ela se manifesta, ela manifesta as características daquele que morreu e ressuscitou e enviou o seu Espírito para habitar em nós. Amém? O Evangelho que ouvimos é o Evangelho que tem poder para transformar, para salvar. Amém? Mas se estas características não se manifestam, tem alguma confusão na compreensão, na fé e no crer. Porque assim como era, amados, natural, nossos membros se inclinarem para o pecado, a partir do momento que nós recebemos este evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, a partir do momento que você crê neste evangelho, a vida de Cristo vem habitar e é natural nós nos inclinarmos para fazer o bem. Membros de justiça. Antinatural para nós é pecar. Não nos agrada o pecado. Nos fere, nos deixa mal, nos frustra. Não nos faz bem. Não nos sentimos bem quando quebramos algo, quando não... Alô? Mas se nós cremos no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, é natural amar a Deus acima de todas as coisas. É natural renunciar a tudo, não estar apegado a nada. É natural perseverar na sua doutrina, amar sua doutrina, amar sua palavra, amar seus ensinamentos. É natural, eu amo e me entrego de coração à doutrina do Senhor. É natural amar o próximo. É natural andar por toda parte fazendo o bem. É natural, onde está, ser testemunha daquele que pagou um alto preço por cada vida. É natural. Por quê? Porque eu criei,
no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Amém? Estão comigo, amados? Me suportam mais um pouquinho? Isto não muda. O Evangelho que recebemos, é nele que permanecemos. Amém, queridos? Venha um anjo do céu dizer outra coisa. Venha qualquer outro homem dizer alguma coisa. Nós não somos meninos agitados por todo vento de doutrina. Nós sabemos em quem cremos, em quem temos crido. Amém? Outra coisa. Outra pergunta. O propósito eterno de Deus mudou? Sim ou não? Quem crê que não, levanta comigo. Agora depende qual é o propósito de Deus que você está levantando a mão que não mudou, né? Propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Vamos acrescentar isso, é importantíssimo. Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Quantas famílias? Quantas famílias? De quantos filhos? Semelhantes a quem? Amém. Esse é o propósito do Pai, esse é o desejo do coração do Pai. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio do nosso amado Jesus. Amém? Propósito de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Que glória! Que propósito ousado! Que propósito ousado! Tomar homens como nós, imperfeitos, com o pecado habitando em nós e dizendo: eu vou fazer deles uma família de muitos filhos semelhantes ao meu Filho unigênito. E nós vemos na Escritura, em Efésios, que há uma esperança no chamamento. Quando Deus nos chamou, Ele tinha uma esperança. Ele nos chamou para sermos o quê? A esperança de Deus é que Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. E Ele não será frustrado. O melhor é saber que Ele não será frustrado, sabe por quê? Porque na própria palavra diz: Ele tem suprema grandeza de poder para realizar e efetuar isto em nós. O propósito não mudou. O propósito é eterno, imutável. E a Escritura tem uma abundância de instruções para falar desta família de muitos filhos semelhantes. Sobre os muitos filhos, nós temos uma abundância de indicações e de direções do Senhor e de instruções do Senhor para como nos multiplicarmos. E nós aprendemos algumas na nossa caminhada. Aprendemos a andar de 2 em 2. Aprendemos a bater nas portas. Aprendemos a ter o oikos, uma palavra difícil, mas é nossos relacionamentos. Aprendemos a andar por toda parte, lançando a
semente. Tudo isso para quê? Por que fazemos isso? Por que batemos nas portas? Por que saímos de dois em dois? Por que proclamamos onde estamos? Por que testificamos no nosso trabalho, na escola, na universidade, onde for, em casa, na nossa rua, entre nossos amigos? Por que fazemos isso? Porque nós cremos que o propósito de Deus é de uma família de muitos filhos e nós queremos cooperar com o seu propósito. Então, nós somos testemunhas, fomos revestidos do seu Espírito Santo, fomos cheios do seu Espírito, transbordamos do seu Espírito, porque por onde andamos, nós queremos testificar desse nosso amado Senhor. Não queremos que ninguém se perca, queremos falar a todos dessa maravilha que é ser filho de Deus. Estão comigo ainda? Temos uma série de indicações de muitos filhos. E temos posto em prática. O pórtico. Fomos para as praças. Para sermos igreja na rua. Quanta indicação do Senhor para nós cooperarmos. Cheios do Espírito Santo. Com esta parte do seu propósito. Muitos filhos. Mas também Ele nos deixou um monte de instruções para como aprendermos a ser semelhantes a Jesus. Nos ensinou a cooperar uns com os outros, a no relacionamento produzir vida na vida, no relacionamento transmitirmos a palavra por memorização, a catequese, a repetição de uns para os outros das verdades, dos princípios do Senhor. Nos ensinou a olhar para os 4 evangelhos e vermos a Jesus e como por espelho contemplarmos a Ele ali. Cada vez que contemplamos mais semelhante a Ele nós vamos nos tornando. Nos instruções. Temos nosso encontro aqui, temos nossos mestres levantados pelo Senhor com dons do Senhor para instruir-nos, para trazer sua palavra, para esclarecer pontos, para aprofundar verdades. Tudo isso com qual objetivo? De nos levarmos a ser semelhantes a Jesus. Muitos filhos têm ensino para isto. Semelhantes a Jesus tem ensino para isso, mas uma só família. Não encontramos um ensino para nos tornarmos um com outros, porque eles não estavam divididos. Mas há, em todas as cartas apostólicas, a abundância de instruções de como não nos dividirmos. Advertências para nós não produzirmos nenhuma divisão no corpo de Cristo. Havia grande temor em todos os apóstolos e em todos os irmãos de fazer qualquer coisa que pudesse produzir divisão no corpo de Cristo, porque Ele morreu para atrair todos a Ele. Quando somos instruídos sobre a ceia que nós tomamos, diz para discernirmos o quê? O corpo. E o que é discernir o corpo? É que não haja animosidade em nosso coração contra ninguém, que não haja divisão em nossos corações entre um e outros, que não hajam monturos entre nós, que não hajam impedimentos de relacionamentos, porque Ele morreu para acabar com a inimizade do homem com Deus e do homem com o homem. A abundância de advertências para não deixarmos de ser um. Fala sobre preferências, cuidado com as preferências.
Cuidado com o coração de você gostar mais ou menos. Fala até de cultura, de povos. Adverte que a cultura não dividam vocês. Imaginam, eu cheguei aqui um gaúcho, na caminhada virei um baiúcho, hoje eu já sou um baiano. É um que gosta de chimarrão, um que gosta da água de coco. Amados, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos dividir. Não permita nada em teu coração que te aparte de teu irmão, em nome de Jesus. Nada. Se há pecado, se alguém pecou, vamos a Ele para atrair nosso irmão, para salvar nosso irmão, para tirar nosso irmão disso. Se ele quer viver deliberadamente no pecado, então não podemos fazer nada a não ser continuar orando e jejuando para que ele saia do engano e do erro. Mas nós não desistimos de ninguém. Amém? Uma família. Ações, preferências, liberalismo, legalismo. São coisas que podem dividir. Eu creio desta forma. Eu penso nisto eu só penso e só faço assim. Mas eu penso e faço assim. Cuidado. Acolhei o que é débil na fé. Não para discutir. Cada um tenha bem definida na sua mente a sua opinião, mas respeite ao outro. Nós perseveramos numa doutrina. É a doutrina dos apóstolos. Amém? É nessa doutrina que nós perseveramos. Me permitam dizer algo aqui. São duas expressões muito usadas. Eu acho. Eu sinto. Não, eu acho. Não, eu sinto. Vamos sair do eu acho e do eu sinto e vamos permanecer na palavra de Cristo. Amém? Amém, amados? Estão comigo? Amém? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para o quê? Para instruir e aconselhar mutuamente. Se eu não tenho palavra de Cristo, eu fecho o bico. Há muitos anos atrás nós tínhamos uma expressão. Eu usava essa expressão, eu disse, eu sou azarado. Eu não acho nada. E quando me converti, me deceparam minha cabeça. Porque agora eu tenho a mente de Cristo. Não é a minha. Não é o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, mas é habitando ricamente em mim a palavra de Cristo. Ele disse, ensinando-os a guardar o quê? Tudo aquilo que eu vos ordenei. Quem que ordenou tudo? Jesus. Então nós temos que sair do eu acho e do eu sinto. Tem até uma música que fala isso. Dos arrais. Ele diz uma coisa forte ainda, não diga que o conheça, se em cada esquina você o esquece. Pensei que era a musiquinha que você ia tocar aí agora. Ia ser bom.
Estão comigo ainda? O Evangelho não mudou. O propósito eterno de Deus não mudou. A estratégia de Deus também não mudou. Há muitos anos atrás, inspirado pelo Espírito Santo, Ivan Baker nos instruiu na sua palavra, na palavra do Senhor, e nos trouxe ensinamento. E uma das coisas que o Ivan repetiu exaustivamente aos nossos ouvidos foi: o que Deus quer é absoluto. Como Deus quer também é absoluto. E nós fomos catequizados nisso, não porque era o que Ivan queria, mas sim porque ele nos levou à Escritura e mostrou que o que Deus quer é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. E como Deus quer, Ele nos mostrou a estratégia de Deus, que são as juntas e ligamentos. Vocês abrirem Colossenses capítulo 2, vocês vão ver que só tem um crescimento que procede de Deus, e o crescimento que procede de Deus é através das juntas e ligamentos. Então, quando ele nos instruiu sobre isso, ele mostrou, e ele contava uma historinha que eu vou contar para vocês, recordar de nosso amado. Eu lembro como ele dizia, porque eu ouvi várias vezes ele falar, em vários lugares. Ele dizia assim: o que Deus quer, aí repetíamos, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E como Deus quer isso? Deus quer algo grandioso, mas como? Faz do jeito que vocês quiserem. Aí de qualquer jeito, faz campanha, faz oração, aí vocês reúnem de vez em quando, não reúnem. Como vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. O que eu quero é uma família de muitos filhos semelhantes ao meu filho Jesus. Mas o como, inventem alguma coisa aí. Sejam criativos. Aleluia, aleluia. É assim? Sabe o que ele dizia mais? Ele dizia assim, Deus, ele usava uma expressão forte. Ele dizia: Deus é tonto. Aleluia. Novo pit stop. Água. Obrigado, querido. Ele dizia: Deus é tonto, que diz o que quer, mas não diz como quer. E ele usava duas figuras. Obrigado, amado. E ele usava duas figuras. Uma figura do mundo. Ele dizia: vocês já tomaram Coca-Cola? Vocês já viram a Coca-Cola? Já. Você sabia que a Coca-Cola é igual em todo o mundo? A Coca-Cola, uma empresa, ela diz o que quer e ela diz como quer. O rótulo não pode ser diferente. A escrita não pode ser diferente. Há um padrão, há algo estabelecido. As máquinas que têm que ser usadas, têm que ser importadas de tal lugar, de tal empresa. Tudo está estabelecido como tem que ser, não pode ter nada diferente. Quando abre uma fábrica da Coca-Cola na Bahia, no Rio Grande do Sul, na China, em qualquer lugar, são as mesmas máquinas, são as mesmas garrafas, feitas do mesmo jeito, é a mesma fórmula, é tudo igual. Eles dizem o que querem e dizem como querem. E é vendida no mundo todo. Quem já tomou Coca-Cola aqui? Alguns no passado. Naquela época, era o conhecimento
maior que existia sobre a face da terra. Na matemática, na engenharia, na arquitetura, em todas as coisas, eles eram os top, os primeiros. E Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Moisés sabia como construir pirâmides, Moisés sabia como construir os palácios, Moisés tinha todo o conhecimento necessário. Deus lhe chama para construir uma tenda no deserto, tenda, uma barraca. Moisés disse, essa aí eu tiro de letra, essa aí isso é fácil. Deus disse para ele o que ele queria. Mas isso que eu disse de Moisés, Moisés não pensou não. Moisés conhecia o tamanho do Deus que ele servia. Ele não era besta de se meter a besta de dizer para ele alguma coisa. Não era besta não. Quando Deus pediu isso, que era uma tenda no deserto, que era uma figura do que havia de vir, ele não pergunta nada para Moisés. Moisés não se atreve a dar opiniões na obra de Deus. E eu, quando falo sobre isto, eu costumo dizer o que vou dizer, porque para mim foi assim, foi a leitura mais enfadonha do Velho Testamento que eu tive, foi ler sobre a construção do tabernáculo. Deus fala, Deus repete, Deus fala de novo, Moisés repete tudo de novo, depois fala tudo para o povo de novo. Eu não aguentava mais ler essa repetição. Eu não entendia por que tanta repetição. Lá nos meus primórdios da vida cristã. Mas depois eu fui entender. Deus não só diz o que quer. Deus diz detalhadamente como Ele quer. Tão detalhado, que Ele diz assim, existem pregos de prata e pregos de ouro que vão ser colocados nesta tenda. Mas os de prata em tal lugar, e os de ouro são em tal lugar. A cor que eu quero da cortina é tal. Ah não, mas não dá para dar um floreado que vai ficar bonito. Não, é assim. Ele instrui Moisés detalhadamente. Ele externa o que quer num anúncio. Mas quando ele vai dizer como quer, ele detalha cada ponto. E Moisés escuta e recebe de Deus toda a instrução. Mas não era suficiente para o Senhor. O Senhor disse, vai. Aqui é a interpretação minha, né? Minha maneira de pensar. Vai, que a imagem que ele formou na cabeça não é a que eu tenho na minha. Porque se eu contar uma história, ilustrando, contando de lugares, você imagina o lugar. O teu vai ter um verde mais escuro, o outro vai ter um verde mais claro, o outro vai ter uma árvore sem fruto, o outro vai pensar, não, tinha fruto naquela árvore. Você vai montando tua imagem sobre aquilo que eu estou dizendo. E Deus, quando instruiu Moisés, Moisés provavelmente imaginou a mente de arquiteto, a mente de engenheiro, a matemática, o cálculo do peso das coisas, da engenharia. Ele pensou e imaginou alguma coisa, e Deus disse, vai que ele erra. Vai que a imagem que ele produziu na mente dele com a minha instrução não é o tabernáculo que eu quero. Então assim, Moisés, sobe aqui no montezinho aqui comigo. E ele mostrou o tabernáculo pronto. Deus deu para Moisés
instruções claras. Mas teve mais um detalhe que Deus deu para Moisés. Ele derramou o espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria para que eles tivessem capacidade de executar a obra que Deus queria. Não os deixou assim, os supriu de tudo, instruiu, derramou o espírito de sabedoria e deixou um modelo claro. A pergunta que Ivan fazia para nós é: será que Deus, que quer edificar uma noiva pura, sem mácula, Ele diz que quer essa noiva pura e sem mácula, mas não nos disse como quer? Será que Ele não nos instruiu detalhadamente de como estabelecer, formar e trabalhar com Ele para que essa noiva seja assim? Será que Ele não derramou sobre nós espírito de sabedoria para que nós pudéssemos concluir sua obra? Será que Ele não nos deixou um modelo? Qual é a resposta para tudo isso? Sim. Ele nos deu instruções claras e elas estão no Novo Testamento. Ele nos deu espírito de sabedoria, porque em Pentecostes, em Atos capítulo 2, Ele derramou do seu espírito sobre toda a carne. Ele nos deu um modelo, e que modelo? E que modelo Ele nos deu? Seu próprio Filho, fazendo a obra com perfeição. O propósito mudou, a estratégia mudou. Jesus continua sendo o nosso modelo? Ah, não, mudou. Não é mais o nosso modelo, porque tem algumas coisas que estão dizendo por aí, estão ouvindo aqui, estão dizendo lá, que tem algumas outras coisas que a gente pode acrescentar aqui, sim ou não? Não. Eu não quero não. Você quer? Nosso ponto de referência tem um nome, e é um nome que está acima de todo nome, e o nome dele é Jesus Cristo, o único Filho de Deus, unigênito de Deus, o primogênito de uma família. Amém? Estão comigo ainda? Isto tudo não muda. O que eu vou falar agora não é mudança, é acréscimo. Deus está nos levando a compreender melhor coisas antigas. Então eu preciso que vocês peguem um caderninho, quem tem seu caderninho, porque nós vamos falar sobre um conceito que nós temos que compreender em nossa mente. São duas coisas que nós vamos falar agora. A primeira é: as duas foram bênçãos tremendas e continuam sendo bênçãos tremendas sobre nós. A primeira é que há muitos anos nós entendemos que o ministério é plural. Para a Bahia, fomos enviados 2, porque lá em 1981, aonde estávamos, já havia um entendimento, não profundo, não tão amplo, não tão claro, mas que não podia ser um homem só. O ministério do Senhor é plural, e plural é no mínimo 2. Um é singular, 2 é plural. Então enviaram 2 jovenzinhos naquela época. Tá feio o negócio. 2 jovenzinhos, esguios. Eu tenho uma foto do Marcos apresentando minha filha Paulinha.
Obrigado, querido. Ele tinha a barriga invertida. Ele levanta a Paulinha assim, tá invertido. 2, plural. Isso foi uma bênção para nós. Foi uma bênção para nós entendermos, e nós procuramos ser fiéis a isso por muitos anos. E nos mantivemos assim. Nós orávamos todas as manhãs. E quando orávamos todas as manhãs, era para buscarmos unanimidade, era para buscarmos uma mesma mente, um mesmo coração, um mesmo sentir, com medidas diferentes de graça, com forma até diferente de ser, mas buscando uma só coisa, em unidade em nosso coração. Não era o que Marcos, não era o que Mário, mas eram os dois juntos buscando se aproximar o máximo do que Deus queria. Pluralidade, uma bênção na nossa vida. Nunca tivemos nesta parte da igreja do Senhor um pastor sobre ela. Sempre o ministério foi plural. 2, depois vieram mais 3, depois vieram mais, hoje são 23. É um ministério plural. Isso foi uma bênção na nossa vida. Mas o que Deus está trazendo para nós agora, e aonde eu quero que vocês tomem nota para ficar claro este conceito. Pluralidade na nossa mente por muito tempo era apenas número. 2, 3, 4, 5, 6, pluralidade. Perfeito. Mas descobrimos que para Deus, um ministério ele é plural, não só por causa do número, mas pelos dons que Ele concede a esse ministério. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com um objetivo, com vistas ao correto ordenamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então hoje nosso entendimento é que um ministério, para ser plural, não basta ter mais de 1, 2, 3 ou 4, mas no número tem que ter estes dons. Pluralidade para Deus é quando sobre a igreja local, apóstolos estão ministrando sobre essa igreja, profetas estão ministrando sobre essa igreja, evangelistas estão ministrando sobre essa igreja, pastores e mestres estão ministrando sobre essa igreja. Por isso, queria que vocês mudassem uma expressão que nós usamos. Os pastores estão reunidos. Não. O presbitério está reunido. O presbitério é composto, às vezes tem nele apóstolos, tem profetas, tem evangelistas e tem pastores e mestres. Então o presbitério está reunido, e nesse presbitério Deus concedeu alguns para apóstolos, concedeu outros para profetas, concedeu outros para evangelistas e concedeu outros para pastores e mestres. E quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos o dom de cada um, quando nós entendemos o dom que Deus concedeu, porque esse é um homem dom, é um homem que Deus deu como dom para a igreja, nós podemos funcionar corretamente na graça que recebemos, e podemos cooperar juntos para o correto ordenamento dos santos. Me atrevo a dizer que se sobre esta igreja aqui, sobre esta parte da igreja aqui, faltar um destes, não haverá um correto ordenamento, porque Ele concedeu esses 4 para haver o correto ordenamento do corpo de Cristo, dos santos. Entenderam? Amém, amados? Levanta a mãozinha santa, me ajudem.
Amém? Está claro? Não é só número. É número, não é só. É número e dons. Aleluia. Mais uma coisinha então. Não me alongo. Outra coisa que foi uma bênção tremenda que Deus trouxe para nós nos anos 80 foi compreender o serviço dos santos. Sim ou não? Maravilhoso. Quando nós compreendemos que os santos, todos os santos têm seu serviço, há um serviço comum que os santos têm que desempenhar, saiu o pessoal do banco, a turma não ficou mais sentado, a turma disse, não, eu tenho um ministério, um serviço a fazer na casa de Deus, Deus me encheu do seu Espírito Santo, Deus derramou do seu Espírito sobre mim, Deus me concedeu dons, Deus me deu ousadia de ser um proclamador, Deus me capacitou para cooperar com os meus irmãos na edificação do seu corpo. Saímos dos bancos. Eu lembro quando esse vovô era mocinho, 18, 19 anos, quando me converti, e quando eu estava já nesse movimento de unidade na cidade de Porto Alegre, eu me lembro que eu já queria ir para um seminário. Naquela época não se tinha essa compreensão que tem, mas eu tinha uma coisa no meu coração: eu não vou ficar sentado em banco. Eu entreguei minha vida ao Senhor e quero vivê-la intensamente para Ele. Mas quando veio a revelação do sacerdócio dos santos, quando veio o serviço comum dos santos, foi uma bomba de revelação, foi maravilha. Toda a igreja está em movimento, toda a igreja está em ação, a graça sobre todos, a unção sobre todos, a sabedoria sobre todos, há uma ação de Deus. Isso foi tremendo, e é tremendo. Essa revelação, ela se espalhou, Brasil afora, e muitos buscaram compreendê-la, e muitos buscaram vivê-la, e é lindo ver vocês funcionando. Há um descanso da nossa parte no serviço comum dos santos. Nós confiamos que vocês se encontram. Nós confiamos que vocês estão juntos e oram. Nós confiamos que vocês desempenham o seu serviço. Nós confiamos que vocês repartem com fidelidade o que receberam. Nós confiamos que vocês ajudam uns aos outros a se parecerem mais com Jesus. Nós confiamos que vocês encontram no mínimo uma vez na semana para compartilharem das coisas do Senhor. Nós confiamos nessa delegação de Jesus, nessa graça derramada sobre o corpo de Cristo. Amém? Maravilhoso ver isto. O que Deus está nos levando a ver? Nós estabelecemos juntas e ligamentos. Quantos aqui tem companheiro? Amém. Quantos aqui tem a palavra usada discipulador? Levanta a mão santa. Amém. Alguns não levantaram. Aí, pastor, alguns não levantaram. Não tem discipulador não, estão soltos. Vamos lá, levanta a mãozinha santa comigo quem tem um discipulador, quem está vinculado a alguém. Amém. Quantos reúnem na casa aqui? Levanta a mão santa. Obrigado. O que Deus está trazendo para nós? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Eu encerro aqui, explicando pouquinha coisa. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12.
versículo 12 em diante. Primeira Coríntios 12. Acharam, amados? Estamos falando do quê? Serviço comum dos santos, sacerdócio dos santos, amém? Estamos falando de as juntas e ligamentos que nós, como nós a praticamos. Companheiros, companheirismo e discipulado. Porque nós vimos isto em quem? Jesus cuidando dos seus e enviando eles de 2 em 2 para cuidarem daqueles que eles ganhassem. Então nós seguimos um modelo. Vamos ler? Acharam, meus amados? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que? Com um objetivo. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, prestem atenção aí, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, o discipulador sofre com ele. E o companheiro também. Às vezes o líder da igreja na casa. Que se um membro sofre,
todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Estão comigo ainda? Prometo que termino rapidinho. Nós entendemos isto. Nós procuramos praticar isto. Relacionando e vinculando todos entre si. A figura do corpo está aqui. Aqui é um corpo, não muito bonito, mas é um corpo. Eu lembro que muitos anos atrás, uma pessoa veio e disse que as minhas mãos eram bonitas. E eu olhei para as mãos, Passou um tempo, outra pessoa disse, as tuas mãos, Mário, são bonitas. E uma terceira pessoa, em outro lugar, disse que minhas mãos eram bonitas. Eu passei a acreditar que eu tinha mão bonita. E eu mudei minha forma de ser. Eu mudei meu jeito de parar. Eu parava perto de alguém já. Por que vocês acham a mão no cabelo? E quando minha mão soube que era bonita, ela acreditou, foi para um cantinho e desprezou o corpo. Foi assim? Não. O que todo o corpo fez? Se alegrou e queria mostrar a mão bonita. Quando eu contei isso agora em Porto Alegre, uma irmã veio e disse assim, eu já tinha observado que as tuas mãos são bonitas. Irmãos, eu acho que ela é bonita mesmo, viu? Todo o corpo. Imagina o pé. Coitadinho, o meu é feio que dói. Fica lá. Não só coloca uma meia no coitado, ele bota um sapato, ele não aparece nunca. Se vai na praia, enfia na areia. Não é mostrado nunca, mas ele é necessário, importantíssimo, e quando ele se move, todo o corpo se beneficia. Todo o corpo, toda vez que eu ando, todo o corpo se beneficia, ele carrega o corpo inteiro. Para onde ele vai? A perna, tudo, enfim, os membros estão colocados como aprouve a Deus, para que o corpo seja completo e manifeste na sua plenitude. Agora, esta mão vai estar sempre conectada a este antebraço, sempre. Já pensou se eu tivesse nascido com um pequeno problema, essa bendita mão tivesse nascido aqui no meio da minha testa, e eu tivesse um cotoco aqui embaixo, e eu estivesse pregando para vocês com a mão na testa, vocês iam estar olhando para onde? Para essa bendita mão. E se ela fosse bonita, ainda tudo bem. Mas a pessoa, se não fosse bonita ainda, você diz, meu Deus, pobrezinho, como come esse infeliz? Esta mão, Deus aprouve colocar vinculado a este braço, e este é o lugar dela. Mas esta mão pertence a quem? Pertence ao corpo. Mas o vínculo dela, ele é específico com este braço, mas ele não é exclusivo. Ele é específico, mas não é exclusivo. Ela se move, ela toca no corpo todo, e ela tem uma ação que ela tem que ter, que ela faz, que quando ela executa esta ação, todo o corpo se beneficia, mas ela não vai no corpo sozinha, o braço vai com ela. Há uma ação conjunta.
Não é um só membro. São muitos membros, mas um só corpo. Então o vínculo de discipulado que você tem, ele é específico, mas ele não é exclusivo. Por isso que eu chamei a atenção quando diz aqui, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Igual cuidado em favor uns dos outros. Não faça panelinha, não faça acepção. Há um vínculo específico, mas não é um vínculo exclusivo. Esta mão não pertence a este membro, esta mão pertence ao corpo. Esta mão recebe duas coisas. Ela recebe alimento. O alimento vem através do sangue, não é isto? Vem para ela. Agora, este alimento vem deste membro? Não, vem do corpo. Este membro, ele tem que estar livre para que a vida do corpo chegue até esta mão, porque quando a vida do corpo chega até esta mão, ela coopera com a sua medida de graça, mas é a vida do corpo que tem que chegar a ela. E mais uma coisa, não é a minha vida que tem que chegar ao discípulo, mas é a minha vida com toda a vida do corpo que tem que chegar até ele. Eu tenho que ser um canal aberto para que ele receba a plenitude do que Deus derramou sobre o seu corpo. Amém? Mas não é só a vida, ele recebe também ordens. Para fazer os movimentos, ele recebe uma ordem. A ordem vem de quem? Vem do membro? Vem da cabeça. Então não é o membro que dá ordens para o outro membro. O membro é um canal aberto para que a ordem da cabeça chegue até aquele membro para que ele execute a sua função. Então esse serviço de fazer discípulos é um serviço tremendo de cooperação com a plenitude daquilo que Deus derramou no seu corpo. Então a compreensão que eu tenho que ter hoje deste serviço é que eu sou responsável por esta vida, ela está relacionada comigo, vinculada comigo, é um vínculo permanente, é um vínculo específico, não muda, porque a mão nasceu aqui, tem que estar aqui, é o lugar que ela tem que estar, mas eu sou um canal aberto para que esta mão receba a plenitude da vida do corpo, não a minha vida, não as minhas coisas, mas o todo que Deus derramou no seu corpo. Estão comigo? É uma mentalidade que tem que mudar, hein? É importante entenderem bem, para não aplicar mal. Eu estou desfazendo vínculos? Sim ou não? Sim ou não? O que eu estou dizendo é específico, mas não é exclusivo. Eu não tenho tudo que a mão precisa. Eu tenho uma parte do que ela precisa, mas eu sou responsável por este membro que está vinculado comigo, eu sou responsável que ele receba a plenitude do que Deus tem no corpo. Está bem repetido isto? Como é na prática? Chega um irmão, dá 2 exemplos bem simples que eu tenho dado
por onde vou. Chega um irmão que é vinculado especificamente comigo e diz: Mário, eu ganhei uma herança grande, é bastante, é muito, e eu quero pôr um negócio, para fazer aplicar esse dinheiro e ganhar dinheiro e poder prover, enfim, tá, todos os motivos bons. E ele vem para mim: só que este que vos fala não sabe nada de negócio, nunca colocou um negócio na vida, mas eu sou o quê? Discipulador pensa: qual é o negócio? Explica aí o que você está pensando aí. Eu não sei nada, mas eu tenho um recurso. No corpo de Cristo tem homens e mulheres que Deus capacitou. Eu quero que ele receba esta plenitude. Enquanto ele perguntava para mim o que fazer, e eu não sabia o que fazer, porque eu não tenho negócio, não sei botar negócio, não entendo nada de negócio, nem aplicar eu sei, é um caos. Não dou conselho nessa área, não digo nada. Aí eu digo assim: usei a tecnologia, WhatsApp, e eu mandei um recadinho para um irmão, que Deus tem dado graça para ele, tem colocado negócios, Deus tem feito ele ser próspero, ele tem conhecimento de mercado, de uma série de coisas, e eu marquei quarta-feira de noite para estarmos junto com ele. Leva tudo que você pensa em fazer e vamos colher dele um conselho. E eu já marquei com outro, já marquei com 3, nós vamos visitar esses 3 e vamos ouvir o que esses irmãos têm para dizer, porque eu quero que você receba da plenitude da vida que Deus derramou no corpo. Você não é meu, você é dele, e está num corpo que há uma riqueza de graça. Eu tenho que ser um facilitador para que esta graça chegue até o outro membro. Eu não posso ser um que impede, eu tenho que ser um que facilita, um que deixa ele tramitar, andar, estar, por onde ele vai receber vida e graça da parte do Senhor. Estou junto, né? Porque não descola daqui, vai sozinho, né? Estou junto. Contar 2 historinhas. 1900, esse vovô mocinho, eu ainda estava na cidade de Porto Alegre, tinha 10 irmãos vinculados comigo, e um irmão era um tremendo de um proclamador, era o maior proclamador que tinha no grupo, proclamava, é muito, e ele trouxe um contato para o grupo, mas tinham 2 irmãos no grupo que eram extremamente hábeis em relacionar. Ele proclamava muito bem, mas ele não era muito fluente no, assim, estar junto. E esses 2 eram, e ele levou o contato para o grupo, e os 2 colaram. Ficar na reunião, conversar, terminou a reunião, eles saíram com o contato dele, depois para almoçar, e tiveram comunhão a tarde toda, papapá, semana que vem voltaram com o contato batizado. E ele soube, e ele ficou indignado e triste, e virou para mim e disse: você viu? Digo: o quê? O que houve? Fulano, eu preguei, eu trouxe ele. Está vendo os 2? Colaram nele aqui, ficaram com ele a semana toda, batizaram ele. Eu digo: rapaz, que horror, terrível isso. Que desgraça é essa, rapaz? Que desgraça que está acontecendo nessa igreja? Vocês estão entendendo a situação? Irmãos, nós somos um corpo cheio de graça.
E Deus quer usar todos para abençoar todos. Estamos vinculados, mas não são nossas propriedades, amém? A segunda situação foi aqui já em Salvador. Um irmão morava com outro irmão na mesma casa, e esse irmão que morava na mesma casa com outro, um deles entrou em disciplina, e a disciplina naquele momento era ficar sem comunhão. Ele podia estar no encontro, mas ninguém falava com ele, era aquela coisa leve, tranquila, e ele se sujeitava tranquilamente. E eu perguntei para esse outro que morava na casa, porque moravam juntos, havia liberdade, eu perguntei: você tem orado? E eu fiz de propósito. A pergunta foi, eu tinha um interesse: você tem orado com o teu discípulo, fulano? Ele falou: não é meu discípulo. Ah, é verdade. É o teu companheiro? Não, tu sabe que não é meu companheiro. Digo: ele está na igreja da casa junto contigo. Não, Mário, não está na igreja da casa junto comigo. Mas você tem orado com ele? Não. Eu digo: é claro. Pô, como é que eu faço uma pergunta dessa? Ele é só teu irmão, né? Ele é só teu irmão. Amados, essa estratégia de Deus é uma estratégia para não estarmos soltos, para termos vínculos estreitos, para estarmos especificamente relacionados, mas ela não é uma estratégia para criar panelas, para criar separação, para criar exclusividade. Amém? Estão comigo ainda? E o último exemplo: um irmão vem e diz, e ultimamente então seria, o exemplo encaixa bem por causa da situação ultimamente. O irmão vem para mim e diz, está relacionado comigo, e ele diz: Mário, eu tenho algumas perguntas para fazer sobre Apocalipse. Eu não entendo aquelas bestas. É cheia de chifre de diadema para aquelas bestas. São umas bestas que eu vou te falar. Eu digo assim: rapaz, são duas bestas que eu também não entendo porque são tão besta. Mas eu não entendo nada dos chifres, eu não sei nada, nem sabia que eram tantos diademas. Mas eu sou quem? Sim, qual a pergunta? Menos. Eu não tenho tudo. Eu não tenho tudo, e graças a Deus, porque se eu tivesse tudo, eu ia desprezar meus irmãos. Eu preciso da graça que há no corpo de Cristo. Então, eu disse para esse irmão, disse assim: olha, querido, eu já passei um WhatsApp para o Marcos Moraes. O Marcos está tinindo, o Marcos tem meditado, o Marcos tem entendido. Deus tem dado uma graça para ele discernir estas coisas junto com outros irmãos. E Marcos tem sido usado por Deus e tem nos alertado a coisas. Eu no WhatsApp marquei aqui, o Marcão disse que sábado de tarde ele está livre. Vamos aproveitar, já marquei com ele. Vamos nós dois. Você leva as tuas perguntas, eu quero entender quem são aquelas duas testemunhas, se é ele ou o tal do Mário, ou se são outras pessoas, as duas testemunhas lá. Eu quero entender estas coisas também. Estou fazendo uma graça aqui, mas é sério, é só para descontrair. Eu quero que ele receba, esse irmão, da plenitude da vida que há no corpo. Eu quero que ele receba da graça que há. Eu quero ser um facilitador para que esta graça do corpo chegue até ele. Amém? Agora ele não está solto para sair correndo aí para todo lado. Ele está relacionado. Amém? E vamos tirar uma expressãozinha: meu discípulo. Vamos tirar? Discípulo
do amado Jesus que está ao nosso cuidado, a quem eu sirvo. Eu gostei da palavra assim, os que estão no meu entorno. Palavra agora, quem são esses irmãos? Os irmãos que estão no meu entorno. No meu entorno, a quem eu sirvo, a quem estou relacionado mais diretamente, a quem nos ajudamos, a quem estamos juntos para que a vida de Cristo se manifeste. Qualquer coisa, menos meu. Vamos tirar a posse. E vamos entrar com a plenitude da graça que há no corpo, sobre nossos amados. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Obrigado pela atenção de vocês. Vocês são muito amáveis. Obrigado por me suportarem. Deus abençoe.